vocês que vão estar junto a partir desta noite, dessa segunda-feira. Agora são 21h16. Você está juntamente comigo, pastor Diego Cunha, que estou aqui na cidade de Tramandaí, para uma transmissão juntamente com meu amigo Fabiano Soares, que está lá na Califórnia. Nesse momento aqui estamos configurando para ver se o som está bom, se está tudo certo, e daqui a pouquinho já você vai estar recebendo a transmissão desta live com toda a qualidade possível. Que Deus abençoe todos os irmãos que vão estar entrando, que vão estar compartilhando, que vão estar juntos aqui nesta transmissão. Que Deus abençoe a todos vocês. Estamos quase já entrando, configurando aqui agora o Facebook e também o YouTube. Vamos lá agora, acho que vai entrar agora o Facebook também. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Nesse momento entrando aí, Fabiano, já o Facebook, entrando junto o Facebook, e a partir desse momento a gente já pode começar a transmissão da Live dos Amigos. Nós estamos transmitindo pela plataforma do YouTube, no canal Pastor Diego Rodrigues Cunha, e também pelo Facebook Diego Rodrigues Cunha. Depois será retransmitido pelos canais do Fabiano Soares Oficial no YouTube e também pela página do Facebook Fabiano Soares na retransmissão. Então, a partir desse momento, estamos já ao vivo, tudo configurado, tudo certo. Se alguém estiver nos ouvindo, pode dizer se está chegando bem o áudio, se está chegando tudo tranquilo. A partir desse momento aí, é muito importante que você já nos dá o retorno, se você está escutando bem, se estão nos enxergando bem, se estão nos vendo tranquilamente, se o áudio está bom, porque a partir de agora, nós vamos dar início à Live dos Amigos. Quero começar iniciando a live de hoje, me apresentando para você. Eu estou na cidade de Tramandaí, juntamente com o Fabiano Soares, você que está chegando agora pelo Facebook, e o Fabiano estará saudando você lá da Califórnia. Que Deus abençoe todos vocês. Amém, paz do Senhor, pastor Diego. Já estamos aqui, já consigo visualizar, já foi compartilhado, né? E é uma alegria estar aqui mais uma vez com a Live dos Amigos. Já estamos aqui já há alguns anos, né, pastor Diego, com esse trabalho. E, glória a Deus, tem sido uma bênção para as nossas vidas, temos aprendido com Deus, com a palavra do Senhor, com os amigos internautas aqui que compartilham, que escrevem, né, colocam ali suas mensagens, então é uma interação para a glória de Deus e muitas pessoas temos certeza que têm sido edificadas. Então, glória a Deus, estamos aqui mais uma vez, iniciando essa live, né, que tem um tema muito importante, muito lindo. Vou deixar para o pastor Diego fazer essa abertura, ele vai estar explicando sobre o tema e vamos dar essa sequência. Então, forte abraço a você que está conosco, nos ajude a compartilhar para que alcance mais pessoas, em nome de Jesus. Glória a Deus, saudade nossa irmã Josiane, esposa do irmão Edson, está lá na cidade de Montenegro nos ouvindo. Que bom dar esse retorno para nós, saber que os irmãos já estão nos escutando, já está chegando lá a Live dos Amigos. Obrigado pela audiência, nossos irmãos de Montenegro que estão nos escutando, nossos irmãos da igreja, nossa, lá de Montenegro, a irmã Josiane, o irmão Edson, sua família, também o irmão Maico participando aqui da cidade de Tramandaí, nosso irmão da nossa igreja de Tramandaí. Que Deus te abençoe, irmão Maico. Nosso irmão Paulo Sérgio, também da cidade de Montenegro, nosso irmão violeiro, cantor, uma bênção, está sempre junto com a gente lá na igreja de Taquari também, cantando seus hinos, irmão da nossa igreja, Tabernáculo, lá de Montenegro. Que Deus te abençoe, irmão Paulo. Glória a Deus. A live de hoje tem como tema: para o Senhor, para onde, Senhor, eu fugirei da tua face? Um tema baseado no Salmo 139. Senhor, para onde eu fugirei da tua face? Foi a palavra que Davi disse nesse Salmo 139, que é um salmo bem comprido da Bíblia, bem extenso, mas fala da onipresença, onipotência, fala do poder divino. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado através desta palavra. O Fabiano vai estar lendo uma palavra desse salmo, que vai ser a introdução da noite, e logo depois nós vamos já começar com os comentários. Amém. Glória a Deus, meus amados. Vamos estar fazendo leitura aqui da palavra de Deus, os primeiros 7 versículos do Salmo de número 139. A palavra de Deus diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces.
Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim em cima, tão alta, que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória Glória a a Deus. Deus. Salmo tremendo, Salmo de Davi, Aleluia. Salmo tremendo, 139. Nós vamos estar falando deste poder, desta presença de Deus. Eu quero pedir para você que está iniciando a live conosco, você que pode compartilhar nas suas redes sociais, você que pode nos ajudar curtindo, comentando. Quando você curte, quando você comenta, o Facebook e também o YouTube entendem que é produtiva essa live, que é boa, e eles vão estar recomendando para mais pessoas. Então, por isso é importante você ir curtir, comentar e compartilhar também nas suas redes sociais, porque ao mesmo tempo nós estaremos alcançando mais pessoas. Você pode marcar as pessoas também nos comentários, mesmo que elas não vejam hoje, elas estarão vendo amanhã, outro dia, quando você coloca nos comentários o nome da pessoa que você quer que a live chegue até esta vida. Glória a Deus. Temos mais um irmão chegando, glória a Deus. Irmão Maico, irmão Paulo Sérgio, aí comentando também em nome de Jesus, dando glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos iniciar comentando sobre esse tema. Vamos iniciar em Gênesis. Um dia, Adão e Eva cometeram um erro, o primeiro pecado da Bíblia. E quando Deus chegou para eles, Deus perguntou aonde eles estavam. Aonde eles estavam. Claro que isso é uma figura antropomórfica, Deus se fazendo como um homem, dizendo, aonde vocês estão? Deus já sabia onde eles estavam. Deus estava trabalhando na mente, na consciência de Adão e Eva, o qual estavam se escondendo do pecado. Estavam tentando fugir de Deus. E esta é uma grande armadilha que Davi não caiu. Adão e Eva tentaram fugir da presença de Deus, não enfrentar o seu pecado, não enfrentar o seu erro, e eles disseram, fugimos da tua presença porque estávamos nus. Descobrimos o nosso pecado e agora fugimos da sua presença. E é muito comum, evangelista Fabiano, a pessoa quando erra, quando peca, vem uma consciência de culpa. E o diabo, que é acusador, vem para cima. E é natural, muitas vezes, a gente já viu isto, de algumas pessoas até mesmo saírem da igreja, ou até mesmo se esfriarem no culto, não ir para a igreja, por vergonha, por medo de enfrentar a presença de Deus. E eu quero iniciar falando para você, Adão e Eva tentaram fugir da presença de Deus, mas Deus já tinha visto, estava lá. Esse é o grande caminho errado, tentar fugir da presença de Deus quando cometemos um delito, quando cometemos um erro. Mas Davi, ele está dizendo ao contrário, para onde eu fugirei da tua presença? A melhor coisa que Davi estava dizendo é assim, eu errei, pequei, enfrenta o teu problema, enfrenta o teu pecado, te humilha, pede misericórdia, porque não adianta fugir da presença de Deus. Os olhos de Deus tudo vê. A presença de Deus está em todos os lugares. Deus sabe tudo o que aconteceu. Então nós temos duas saídas. Sermos como Adão e Eva, fingirmos que estamos fugindo de Deus e pensar que é melhor não enfrentá-lo, ou fazer como Davi dizendo, não tem para onde fugir. O negócio é eu enfrentar e me humilhar diante de ti. A escolha é nossa. E nesses dois paradigmas, Deus deixa um destino para que nós escolhemos. Enfrentamos ou fugimos? A escolha é nossa, irmão Fabiano. Amém. É verdade. Esse é um ponto que me chama muita atenção e eu ia também comentar sobre isso. No versículo 3, pastor Diego, me chama muita atenção ali a expressão, né? Conhece todos os meus caminhos, né? Cercas o meu andar, o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. O que são os nossos caminhos, né? É uma linguagem bíblica que aqui Davi usa e em toda a escritura é usada essa linguagem muitas vezes, né? Os seus caminhos não são os meus caminhos, né? Isso significa o quê? Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. É muito usada essa linguagem na escritura. Significa o que é o nosso caminho? São as nossas obras, são as nossas decisões,
são as nossas atitudes, né? O caminho é o que eu percorro, é a minha vida em si, que eu estou a cada dia decidindo, cada passo que eu dou, cada palavra que eu falo, cada decisão que eu tomo, é o meu caminho que eu estou trilhando, que eu estou decidindo trilhar por um caminho, né? Então, as nossas decisões, elas criam, elas vão criando, deixam um rastro para trás, deixam um caminho para trás, né? E nós seguimos vivendo. Então, eu entendo que nesse texto aqui está falando que Deus conhece as nossas obras, as nossas atitudes. Como o pastor Diego falou, é algo que a nossa mente humana não está preparado para compreender a grandiosidade do conhecimento de Deus. Deus conhece todas as coisas acerca da minha vida que eu faço. Primeiro segundo que eu abro os meus último instante, minha mente perde a consciência e eu entro no tudo que eu fiz durante o dia, todas as minhas atitudes, todas as minhas palavras. Só que não são só as minhas. Aí entra a onipresença de Deus. Deus sabe tudo o que o pastor Diego está fazendo lá no Brasil, o que você está fazendo no seu trabalho, o que as outras pessoas estão fazendo na Alemanha, na África, na Itália, na Holanda, em Israel, em Jerusalém, na Argentina. Deus tem um conhecimento pleno, absoluto de todas as palavras dos seres humanos, isto é, de todas as atitudes, de todas as obras que fazemos, de todas as decisões que tomamos, de todos os seres vivos, e aqui especificamente dos seres humanos, ao mesmo tempo, de uma forma totalmente plena, de uma forma totalmente perfeita. Isso é maravilhosíssimo demais para minha mente. Eu confesso para vocês que quando eu tento entrar na profundidade dessa realidade, desse poder de Deus, dessa capacidade de saber todas as coisas de todos os seres humanos ao mesmo tempo, isso para mim é uma coisa que me deixa sem explicação, me deixa sem ar, me deixa sem palavras para poder explicar a minha falta de entendimento até. Então, e o salmista, pelo que eu percebo aqui, ele se sentia parecido comigo, sem entender, ele ficava sem ar quando ele parava para pensar na grandiosidade da sabedoria de Deus, na grandiosidade da onipresença de Deus. Deus está em todo lugar e ele sabe todas as coisas. Então, nesse versículo, ele já chega de uma forma forte. Deus vê todas as coisas. Deus vê todas as atitudes dos seres humanos. Muitas pessoas, pastor Diego, às vezes dizem, né, pensando consigo mesmas, veja o que estão me fazendo, tal pessoa está me fazendo isso, veja que injustiça eu estou sofrendo, veja que situação eu estou sendo vítima, parece que Deus não vê essas coisas, onde está Deus? Né? Deus virou as costas para mim. Isso é um engano da lógica humana, é um engano da razão humana. Quando você olha para a Escritura, não há motivo, não há argumento pelo qual eu e você possamos ter um pensamento dessa maneira. A Bíblia me diz que Deus vê todas as coisas. A Bíblia te diz que Deus vê todas as coisas que você está vivendo, que você está passando, todas as situações em que você se vê como uma vítima, enfim, ou algo que você é responsável. Deus está vendo tudo, tudo, tudo. Ele é justo juiz, amém? E ele sonda o nosso coração e a nossa mente. Mas depois eu quero falar sobre isso. Nesse momento eu estou falando só sobre as obras e as atitudes. Né? Depois eu vou falar sobre os pensamentos também. Glória a Deus. Mandar um abraço para o meu irmão Teivon Lima, lá da cidade de Montenegro, nosso irmão Teivon. Que benção, irmão Teivon. Senti falta dos irmãos de Montenegro na igreja de Taquari ontem, irmão Paulo, que está aqui na live com a gente, a irmã Josi, o irmão Edson, o irmão Teivon. Senti falta de vocês lá ontem. Foi uma benção o culto, glória a Deus. O irmão Maico aqui de também Tramandaí, deixando a sua palavra. A irmã Ana, um abraço para a irmã Ana, para a sua família, o irmão Leandro, a irmã Ana, a nossa irmã Rosemary lá de Taquari também. Não foi no culto ontem, irmã Rosemary. Senti tua falta, eu contei as minhas ovelhas, está faltando uma. Glória a Deus, está aí a irmã Rosemary participando também da nossa live aqui, que Deus abençoe. Então o pessoal de Taquari, Montenegro, Tramandaí participando, que bênção.
Glória a Deus. Deus abençoe todos vocês. Continue participando, continue curtindo. É muito importante quando você está junto com a gente se sente melhor aqui, sabendo que os irmãos estão participando com a gente. Irmão Fabiano, esta é uma razão muito interessante. Um dia alguém me fez uma pergunta. Se Deus está em todos os lugares, e a pessoa me perguntou assim, Deus está em todos os lugares? Eu disse, claro que Deus está em todos os lugares. E aí a pessoa perguntou, mas Deus também está no carnaval então? Deus está lá onde fazem macumba? Deus está lá onde as pessoas matam? Na verdade, os olhos de Deus estão em todos os lugares, mas a presença de Deus não. É uma diferença muito grande. Deus está lá quando uma pessoa faz um ritual de uma alta magia, Deus está vendo aquilo. Deus está lá enxergando quando a pessoa comete a maior torpeza, o pior dos pecados, Deus está enxergando. Deus não tem como fechar os seus olhos e ocultar porque Ele é Deus. Agora, a presença de Deus é diferente disso. A presença de Deus é sua glória, é o seu espírito. Uma coisa é Deus enxergar todas as coisas, outra coisa é Deus descer sobre todas as coisas. A presença de Deus é diferente, é muito diferente entre Deus estar nos lugares e a sua presença está manifesta nos lugares. Então, claramente, meu amigo internauta, Deus está em todos os lugares. Ele está enxergando todos os lugares. Isso serve para duas partes. As pessoas dizem assim, mas Deus está em todos os lugares. Deus está enxergando todas as coisas. Realmente é verdade, inclusive os pecados. Mas a presença de Deus, ela está restringida àqueles que o temem, que servem a Ele, aqueles que o buscam, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Como Jesus disse, o Espírito de Deus está sobre os adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que o buscam, aqueles que se reúnem em nome dEle. Ele promete que a sua presença manifesta vai estar ali no meio. Agora, Deus está vendo mesmo aqueles que fazem rituais contrários, que pecam? Claro que sim. Não adianta a gente querer pensar ou esconder de Deus alguma coisa. Ou pensar que Deus não está vendo. Deus está vendo os déspotas dessa terra, os governantes, os reis. Deus está vendo tudo o que acontece. Deus sabe as palavras que são ditas em oculto. Deus sabe os projetos dos homens. Deus conhece todas as coisas, porque Ele é Deus. Ele não se limita como um homem. Quando nós formos pensar na grandeza de Deus, pensamos que Isaías 40 diz, Ele mede céus a palmos, conta todas as estrelas e a chama pelo nome. As multidões e os povos são um pingo de água caindo num balde. Nem todo o Líbano basta para o holocausto. Quem é esse Deus que chama as estrelas, conta pelo nome, que o céu desenrola como uma cortina, que mede os céus a palmo numa grandeza antropomórfica, fazendo Deus como forma de homem? Foi assim que Isaías o descreveu. Não dá para nós entender um Deus tão grande, tão forte, tão poderoso. Na súmula teológica que Tomás de Aquino escreve, tentando explicar ou tentar explicar quem era Deus, ele não consegue. Ele diz que um dia ele está caminhando no mar e vê um guri cavocando uma valeta, cavocando um buraco, e ele passou 3 dias e viu aquele guri fazendo aquela obra. No terceiro dia ele disse, menino, o que tu faz, que cavoca tanto esse buraco, que tenta fazer isso? Ele disse, a minha mãe, ela é acamada e eu quero levar o mar para perto da minha casa. Eu preciso levar o mar para a janela da casa da minha mãe. Ele disse, menino, tu é muito burro. Como tu pode trazer um mar para dentro das tuas mãos, para dentro de um buraco humano? Então Deus fez ele entender que assim é Deus. Deus não cabe a sua grandeza dentro de uma caixa torácica, cheia de ossos, cheia de carne, cheia de músculos, que um dia vão se desfazer. Não tem como nós colocarmos dentro de algo que vai passar, que é o corpo humano, a onipresença, a onipotência, a onissuficiência. Deus ele é suficiente para todas as coisas. Não tem como nós entendermos tal grandeza. Outro dia, Fabiano, uma pessoa falou para mim que orava de madrugada porque a fila era menor para falar com Deus. Deus não tem fila. Deus não tem fila, Deus não tem isso, Deus não tem, hoje eu vou atender menos pessoas, hoje eu posso atender mais, hoje está muito complicado aqui o balcão de negócio, está muito tumultuado, há muitos pedidos de oração, vou deixar um pouco para amanhã. Quando nós pensamos assim, nós blasfemamos contra Deus. O que nós podemos pensar é que tal ciência para nós é maravilhosa e ela não cabe dentro do nosso pensamento. Tal grandeza para nós não é atingível pelo pensamento humano. Mas uma coisa é certa, nós temos que acreditar e entender. O pouco que nós conhecemos é pela palavra. Como Paulo disse, em parte o conhecemos, mas um dia veremos como ele é. E o que nós podemos entender pela sua palavra é o que o salmista está dizendo no Salmo 139, para onde nós iremos? Não tem para onde ir. Um dia Jonas comprou uma passagem para Tarsis, mas o projeto de Deus era Nínive. Ele pensou que estava escondido no porão daquele navio, que Deus não estava vendo ele, e era um profeta, era um homem de Deus. Até que Deus foi lá no porão daquele navio e encontrou Jonas no meio de um monte de homem que era idólatras, no meio de
homens que adoravam outros deuses. E Deus poupou todos aqueles homens que eram idólatras, que tinham outros deuses, e foi diretamente na vida de Jonas, aonde ele estava lá no porão daquele barco. Foi lá, catou Jonas, tirou Jonas do porão do barco, falou com ele, e para piorar tudo, Jonas foi lançado no coração dos mares. Uma baleia ou um grande peixe engoliu Jonas, e lá no coração dos mares, onde nenhum homem, nem a NASA, acharia mais Jonas. E dentro de uma baleia ainda, ou de um grande peixe, ali Deus estava vendo Jonas. Ali Deus ouviu a oração de Jonas. Então não há lugar que Deus não esteja vendo. Pode ser no coração do mar, dentro de um grande peixe, Deus ali está vendo. Deus estava dando uma lição para Jonas, dizendo: você pensou que eu não vi quando você comprou a passagem para Tarsis, aonde eu te mandei para Nínive? Você pensa que eu não vi quando você deitou no porão daquele navio para se esconder de mim, fugir da minha presença? Você pensa que eu não vi? Agora você quer que eu te veja dentro desse estômago desta baleia. E Deus de fato estava vendo e estava ali ouvindo. Meu amigo internauta, para onde nós iremos? Se Jonas achou que poderia fugir, mas Deus o encontrou no porão de um barco. E Deus se revelou para ele dentro do estômago de uma baleia, no profundo dos mares. Para onde nós fugiremos de Deus? Eu quero dar um conselho para você. Você que está desviado, você que errou, você que pecou, você que até diz assim: meu Deus, eu vou orar, mas eu não estou bem espiritualmente. Não adianta você esperar ficar bem espiritualmente para orar. Dobra o teu joelho e encare Deus agora. Enfrente Deus nesse momento. Diga: Senhor, eu estou aqui, pequei contra ti, errei, estou na tua presença para te pedir perdão, não tem como fugir da tua face. O negócio é eu encarar o que eu fiz, assumir responsabilidades e me humilhar diante de ti. Eu tenho certeza que você alcançará misericórdia. Fabiano. Eu estava aqui pensando agora, pastor Diego, com a fala, né, que você acabou de dar. Se Jesus falasse: quem está sem pecado, faça a primeira oração. Qual de nós ia dobrar o joelho para orar? Quem está sem pecado, faça a primeira oração. Mas exatamente o inverso, eu entendo assim da Escritura, pastor Diego. Nós precisamos orar exatamente porque somos pecadores. Com certeza. Exatamente porque precisamos da graça de Cristo. Exatamente porque precisamos chegar diante do Senhor em arrependimento. Então, isso é um ponto muito importante que o pastor Diego levantou. E aqui, pastor Diego, eu acho interessante que o salmista Davi, ele traz um novo nível, né? Ele traz, não vou dizer um novo, ele traz mais um nível, ele aprofunda o assunto, né? Deus conhece as nossas obras, nossas atitudes, ele conhece os nossos caminhos. Está lá no versículo 3, os nossos caminhos ele conhece. Agora, veja bem o versículo 2 e o versículo 4. O 2 diz assim: de longe entendes o meu pensamento. Olha o versículo 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Ele está dizendo o quê? Não chegou aqui ainda. Está apenas aqui. Isso. Mas tudo ele já conhece. Ele tem o conhecimento pleno de tudo que está aqui. Então, agora ele está nos conduzindo a uma nova dimensão da sabedoria, do conhecimento de Deus. Não é só o que eu faço, não é só o que eu decido, não são só apenas minhas atitudes, mas a profundidade do conhecimento de Deus chega ao mais profundo do meu pensar. E isso é uma coisa tão tremenda, tão profunda, que somente um Deus, como o Deus da Escritura, não teria poder para isso. O diabo não tem esse poder, não tem essa capacidade. Nenhum ser humano tem. Né? Era totalmente normal, né? Aqui, Davi, quando fala que Deus conhece os meus caminhos, isto é, ele vê o que nós fazemos, né? Todo mundo tem olhos. Todo ser humano tem olhos para ver o mundo físico. Né? Isso é normal para Davi, sempre foi normal. Né? Os animais no campo têm olhos. Davi era pastor de ovelhas, as ovelhas têm olhos, enxergam o mundo físico. Toda a criação de Deus, né, os seres vivos ali, tem essa capacidade de ver coisas. Agora, ele já chegou dizendo que Deus
conhece os nossos caminhos, isto é, os caminhos, as obras, as atitudes de todo ser humano. Agora ele vai mais fundo, agora ele diz que Deus conhece não só o caminho, não é só com o que Deus vê com a sua capacidade de sabedoria, né? Nós usamos a linguagem com seus olhos, nessa linguagem, sabemos que Deus é espírito, mas agora ele diz que Deus conhece também o pensamento. Ele vai lá no profundo e esquadrinha o que é que o Fabiano está pensando nesse momento, antes de chegar na língua dele, antes de sair pelos lábios, antes de ele colocar para fora com a sua voz. Deus já sondou, Deus já sabia, Deus já tinha o conhecimento, não é novidade nenhuma para Deus. Por isso que Deus conhece plenamente, pastor Diego, a nossa oração muitas vezes sem palavras, muitas vezes manifestada em lágrimas, muitas vezes até em gemidos, muitas vezes você está na presença de Deus, você não consegue falar, não consegue colocar em palavras, por diversas situações, diversas circunstâncias, mas eu tenho a convicção plena que Deus, ele lê, ele tem um entendimento perfeito dos nossos sentimentos. Ele tem o entendimento pleno, exato, do que eu sinto. Deus interpreta, não essa palavra interpretar, é difícil do que sentimos. Aleluia. Deu uma queda com o irmão Fabiano. Antes deu uma de chegar trancada aí, Fabiano, com a tua live. Deu, pastor? Aleluia. Okay. Deu uma parada aí, deu uma trancada. Que a minha internet... É isso. Tá. Eu vou fazer uma coisa, eu vou fechar aqui, o Facebook. Enquanto tu vai ajeitando aí. Amém. Mandar uma saudação para os nossos irmãos que estão nos ouvindo. Irmão Francisco Dutra, nosso irmão lá de Taquari, meu querido amigo, irmão de tantos anos. Que Deus te abençoe, meu irmão Francisco Dutra. Também a irmã Tati, da igreja nossa lá de Taquari, a irmã Tati, a irmã Marlete, o Yuri. Que Deus abençoe esses irmãos que estão aí juntamente ligados conosco, estávamos no culto ontem, dando glória a Deus, que bênção. A irmã Marlene também, um abraço para a irmã Marlene, seu esposo, estavam no culto lá ontem também, que bênção. Glória a Deus. A irmã Daiane, um abraço para a irmã Daiane, o irmão Salésio, daqui da nossa igreja de Tramandaí, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. É o povo aí da igreja Tabernáculo, tá reunido juntamente conosco nessa noite, que bom ter vocês aqui na live dos amigos. A irmã Juliana, também já ia esquecendo aqui, passando o nome dos irmãos, a irmã Juliana, nossa irmã aqui da igreja de Tramandaí, também ligada conosco aqui, Deus abençoe, irmã Juliana, um grande abraço em nome de Jesus Cristo. É a live dos amigos aqui nesta segunda-feira, transmitindo uma palavra para onde eu irei da presença de Deus, falando sobre a onipotência, a onipresença, aonde poderemos fugir da presença de Deus. Uma live onde temos uma reflexão tremenda sobre o tamanho da sua grandeza, evangelista Fabiano. Amém. Vou concluir aqui rapidamente, pastor Diego, também já eu acho que eu me estendi também ali. Eu fechei meu Facebook, eu acredito que a minha internet não está muito boa hoje, Diego, deixei aberto aqui só a plataforma do Restream. Tomara que melhore aqui a qualidade. Só para concluir, então, né? Isso é algo que nos falta palavras para compreender alguém que consegue sondar, esquadrinhar perfeitamente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E eu entendo, pastor Diego, que Paulo, assim como Davi, não tinham respostas, não compreendiam essa profundeza, essa dimensão de sabedoria de Deus, de conhecimento de Deus, e ficavam sem oxigênio, sem palavras para descrever. E Paulo, diante dessa realidade, diante dessa dimensão do conhecimento de Deus, também falou com outras palavras, chegou a colocar-se na mesma posição de Davi. E Paulo diz em Romanos 11, 33 e 34, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Não tem como sondar, nenhum ser humano sonda. E quão inescrutáveis, quão inacessíveis são os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro,
Então aqui esse texto, ele é maravilhoso, né? A profundidade das riquezas da sabedoria de Deus é inacessível para mim, é inacessível para você. Um dia o conheceremos como ele é, É na verdade. plenitude da sua sabedoria. Por enquanto, somente glorificamos o seu nome, porque ele conhece até os nossos pensamentos. Pastor Diego. Uma das questões Aleluia. muito importante, há uma palavra na Bíblia que é tremenda, e eu vou já falar daqui a pouquinho dela, segura aí para você entender. Um Glória a dia Deus. Jesus chegou para Natanael, e o chamado de Natanael é diferente de todos os outros chamados. Por exemplo, quando Jesus chamou Pedro, houve um sinal de milagre. O barco de Pedro se encheu de peixe, houve uma pesca maravilhosa. E naquela pesca maravilhosa, Jesus pescou Pedro, pescou André, Tiago e João estavam ali, eram pescadores. Houve um evangelismo por milagres. Quando Jesus, após a era já dos 12 apóstolos, chamou Paulo, houve um incidente com Paulo de ficar cego, houve um incidente com ele de milagre de ser curado da cegueira, certo. Mas com Natanael foi diferente. Natanael, Jesus simplesmente disse para ele assim: eu te vi debaixo daquela figueira. Eu te vi lá naquela figueira. E Fabiano, o que esse homem fez debaixo dessa figueira? A Bíblia não diz, mas era algo muito escondido. Uhum. Talvez escondeu um dinheiro, porque era comum naquela época, não tinha banco. Os homens pegaram uma árvore como referência e esconder dinheiro, tesouros. Era comum, e talvez, aí é pensamento meu, a Bíblia não diz o que ele escondeu lá, o que ele fez debaixo da figueira. Mas ele pensou assim, ele me viu escondendo, talvez esse dinheiro todo ele não roubou. Não foi lá para cavocar, ele é diferente, e ele me viu fazendo isso. Ou quem sabe, ele estava conversando com alguém algo a respeito do Messias, mas o importa é que Natanael se curva, não diante de um milagre, mas Natanael se curva diante da grandeza. Da grandeza. E quando Natanael diz assim, meu Deus, Deus meu, e Jesus disse, Natanael, isso aí não é Aleluia. nada. Tu vai ver Glória a coisas Deus. muito maiores ainda. Tu vai ver o Filho do Homem, um anjo subindo, anjos descendo na sua presença. Então, o chamado de Natanael não foi um chamado pelos milagres, foi um chamado pela grandeza. Natanael olhou e disse, ele é muito grande. Ele me viu debaixo daquela figueira. Ele viu o que aconteceu lá. E isto é algo maravilhoso. Jesus conhecia o coração de Natanael, sabia quem ele era, mesmo sem Natanael o conhecer. Eu quero falar para você algo. Deus te conhecia antes da tua mãe, antes do teu pai. A palavra de Deus diz que nós não estávamos ainda na forma sendo gerado, e Deus ali já nos sabia quem nós éramos. Deus já nos conhecia. A nossa escolha foi antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ele já tinha nos escolhido. Então, essa ciência já é grande demais para que a gente consiga Aleluia. entender. Mas Jesus disse outra palavra muito forte, que talvez seja chocante. Ele disse assim, quando ele estava fisicamente, corporeamente aqui, ele falou, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito da verdade não virá, mas é melhor que eu vá. Por que ele disse que é melhor que ele vá? Tem alguma coisa na Terra melhor do que a presença de Jesus fisicamente? Tem. Tem. A sua presença é espiritual. Porque se agora, nesse momento, Jesus estivesse aqui fisicamente, onde ele estaria? Jerusalém, estaria lá resolvendo o problema da Rússia e da Ucrânia. Aí seria um problema, porque nós teríamos que fazer como Jairo, ir até ele. Nós teríamos que fazer como Zaqueu, subir numa árvore e esperar ele passar por baixo. Mas ele disse, é melhor do que eu vá, porque se eu for, ele virá. E eu estarei convosco até a consumação do século. Eu estarei convosco até a consumação do século. Ele estava Pastor dizendo o Diego, seguinte, pode falar, seríamos Fabiano. como. Seria pergunta, me perdoa interromper bem rapidinho. Seríamos como a mulher do fluxo de sangue, teríamos que lutar com uma multidão para poder ter Sim, acesso à fila. A fila seria maior, aí mas não sim é a o filha caso. seria, é verdade. Aí seria maior. Exato. Teria demora, como aconteceu nos dias de Lázaro, 4 dias para chegar lá e o homem já tinha morrido. Verdade. Teria um problema como o Jairo teve, porque a filha de Jairo morreu porque ele atrasou por causa de excessos de cura.
Mas agora é Uhum. diferente, agora ele está aqui no Brasil, está aí nos Estados Unidos, na Califórnia, está Glória a lá na Deus. África do Sul, o mais pobre de todos, Aleluia. está lá na Bolívia, está lá no Glória profundo a do Deus. mar, onde tem um mergulhador agora mergulhando, ele está lá com aquele mergulhador. Se alguém está subindo na mais alta colina de todas, ele também está lá. E por esta Aleluia. razão que a mulher do poço de Jacó perguntou para ele: e Glória a agora, Deus. onde é que nós vamos te adorar? Tem um lugar de adoração? Qual é o centro da adoração? Onde é o centro? Ele disse: mulher, a É, partir de agora importa que me adorem em espírito e verdade. Aonde tiver alguém me adorando em espírito e verdade, ali eu estarei. Ali eu estarei, porque agora ele não está mais fisicamente, não é mais algo físico, nem em paredes físicas, nem num monte físico, e nem numa pessoa física. Hoje já não é mais um Jesus histórico, mas é um espírito poderoso que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se Era uma como igreja Era como se ela estivesse perguntando, pastor Diego, agora onde é que nós vamos cultuá-lo para ele Exato, receber o nosso culto? Eu parafraseando, Jesus como se estivesse dizendo, no templo, só que agora é, tu é o templo, tu é o exato. templo, E ele habitação. dizendo: eu vou estar lá dentro do teu coração, vou estar lá contigo. Não importa, não Aleluia, é aonde você vai estar, não é aonde você vai buscar, é como exato, você busca. As pessoas amém. buscavam antes os lugares físicos. Imagina as peregrinação que até hoje fazem para a Meca, as peregrinação que até hoje fazem em dias sagrados. Acabou tudo Uhum, isso, porque ele está dizendo agora: através é melhor que eu vá, porque se eu for, eu vou voltar para vocês, mas não vou voltar mais fisicamente. Vou voltar espiritualmente. Ele disse para Tomé uma palavra, Fabiano. Ele disse assim para Tomé, Tomé disse: eu quero botar o dedo dentro do buraco do escravo. Eu quero botar o dedo no buraco do escravo, quero botar a minha mão na mão dele. A minha mão tocar nas mãos dele, nas mãos furadas. E Jesus disse para Tomé: bem-aventurado os que não viram, mas acreditaram. aleluia, É escândalo eu dizer que nós somos mais bem-aventurados, que não vimos ele, que somos brasileiros, não vimos Jesus, como Pedro, como Tomé, mas nós acreditamos. Porque eles não viram o que nós podemos ver agora. Ele está em vários lugares, em todos os lugares do mundo, mas através do seu Espírito. Nós somos testemunhas dele, porque o seu Espírito está sobre nós. Então, amém. meu amigo internauta, hoje o Jesus não é um Jesus histórico, um Jesus físico, porque se assim ele fosse, nós estaríamos sabotando a nossa fé. Se hoje eu imaginar um Deus que é um homem aqui na minha frente, eu estaria afundando a minha fé. Mas quando eu sei que há um Deus que é espírito e que seu espírito está em todos os lugares ao mesmo tempo e que ele disse, é melhor que eu vá, porque se eu for, eu vou mandar o Espírito Santo e ele vai estar com vocês até a consumação do século. Então, meu coração se enche de graça, meu coração se enche de alegria por ele não ter ficado fisicamente, por ele ter ido. E agora ele tem enviado o seu Espírito sobre nós. Isto é uma profunda bênção. Nós sabemos que Glória a agora Deus. nós podemos não tocá-lo como Tomé tocou, mas ele nos tocá-lo. Talvez como não tocou em Saul, não tocou em Moisés, porque eles não receberam do Espírito como nós recebemos. Nós temos uma graça revelada para os últimos dias, aonde ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Esta promessa não foi para os dias do Êxodo, de Deuteronômio, de Levíticos, não foi para os dias de Jonas, de Isaías. Eles falaram desse dia, o qual nós somos testemunhas, onde o seu Espírito é derramado sobre toda a terra, sobre toda a carne, e nós podemos sentir a sua glória e a sua presença. Aleluia! Vamos mandar uma saudação aqui, Fabiano. Enquanto isso, aqui o Amém. irmão Francisco participando, louvado seja Deus, glória ao nome de Jesus. A minha tia também lá de Taquari, a tia Rosa, um abraço aí, tia Rosa. Deus abençoe em nome de Jesus, ela participando aqui também, comentando palavras com unção de Deus, palavras verdadeiras. Raquel Glória a Deus. Batista também participando da nossa live dos amigos, que Deus abençoe. Glória a Deus. Aí os irmãos comentando, falando, amém, glória a Deus. A irmã Marlene, a irmã Tatiane, glorificado seja o nome de Jesus. O irmão Francisco botando pura verdade. Santificado seja o nome de Jesus Cristo, esse Deus grande, poderoso, santo, tremendo, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Às vezes, Fabiano, uma mãe não consegue acompanhar a filha em todos os lugares. Não tem como nós, homens, acompanhar os nossos filhos, acompanhar as pessoas em todos os lugares. Não tem como. Mas nós temos uma certeza que quando nós dobrar o joelho
Deus estará com eles. Amém. Deus estará. Quem é o pai que não está preocupado com o filho hoje? Que sai de casa? Verdade. Quem é o pai que não está preocupado com o filho que tem os seus colegas, os seus amigos? Quem é a esposa que vê o marido saindo para o trabalho? Às vezes é uma pessoa que dirige, que está num emprego perigoso. Então a nossa alma se conforta quando nós nos lembramos assim: eu não estou lá, mas Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém. Nós não podemos ir, mas Deus já foi, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, você que pode, compartilhe a live dos amigos, nos ajude neste momento compartilhando, curtindo, nos ajude para que a live alcance mais pessoas. Marque aí nos teus contatos a pessoa que você quer que essa live chegue também. Coloca nos contatos, compartilha na tua plataforma, compartilha aí no teu Facebook, é de graça, para que a gente atinja, para que nós possamos atingir o maior número de pessoas possíveis. Deus abençoe a todos vocês, evangelista Fabiano. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Pastor Diego, no versículo de número 7, o texto bíblico faz uma pergunta, né? Davi faz uma pergunta para ele, primeiramente, né? Ele se pergunta, e essa pergunta serve hoje para mim, em primeiro lugar, e depois para você que está nos escutando. Assim diz o texto: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Fugir da face de Deus significa fugir do conhecimento de Deus. Ir para um lugar onde Deus não tem o conhecimento sobre a tua vida, sobre o que tu faz, sobre o que tu pensa. Para onde? Que lugar é esse? O salmista se perguntou. Simplesmente não existe. Deus é onipotente, pode todas as coisas. Onisciente, tem um conhecimento pleno de todas as coisas. Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, precisamos levar a sério este texto. O ímpio, a pessoa que está totalmente Glória a Deus. nada Deu de uma temor trancada no de novo, coração. Fabiano. Deu uma trancada. Ok. Fabiano, tá dando umas trancadinhas na tua transmissão aí. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos que estão juntamente conosco. De repente vai ter que dar uma repetida nesse 30 segundos final aí, que ficou bem enrolado. Tá. Não, eu estava explicando então que Deus é onipotente, pode todas as coisas, é onisciente, conhece todas as coisas, sabe de tudo, onipresente, Deus está em todos os lugares. Então aqui o salmista se pergunta: para onde me irei do teu espírito? Para onde eu vou fugir da tua face? Né? E eu estava explicando, o ímpio, o que não crê em Deus, ele vive com a mente cauterizada, como a Bíblia diz, né? Queimada mesmo, queimada. Então ele não tem temor nenhum, não tem fé nenhuma, ele vive alheio a essa palavra. Agora, a pessoa que é cristã e que por um momento de fraqueza, ou por uma tentação, ou porque está se entregando ao pecado já conscientemente, independente dos porquês, uma pessoa que possa estar tentando fugir, talvez esse possa ser o seu caso, eu não sei, Deus o sabe, fugir da presença de Deus. Eu quero te dizer que não vai dar certo. Você não vai conseguir. Você pode esconder, eu posso esconder atitudes do meu pastor, da minha família. Você pode esconder pensamentos do seu esposo, da sua esposa, do pastor, de pessoas próximas. Mas você não consegue, nem você nem eu, esconder as nossas atitudes, mais secretas que sejam, e os nossos pensamentos, mais profundos que sejam. Não conseguimos esconder da face do conhecimento de Deus. Pastor Diego, se cortar, me avisa imediatamente para mim. Tá bom agora. Para me retornar. Nós não conseguimos fugir da presença do Senhor. Não há como. Não tente fugir, você só vai sofrer. Você vai trilhar caminhos que não são os caminhos de Deus. Não são os propósitos de Deus para a tua vida. Você vai estar lutando contra a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
mas a nossa vontade muitas vezes é corrompida. Está bem longe da vontade de Deus. Pessoas que tentaram fugir da presença de Deus, o pastor Diego já muito bem aqui colocou, né? Adão tentou fugir de Deus, tentou se esconder dentro da sua razão limitada. Uau, eu estou nu, o Senhor vai me ver dessa maneira. Eu pequei, eu falhei. Ele, em vez de se colocar diante do Senhor, chegar em humilhação e arrependimento, Senhor, eu fiz o que eu não deveria. Não, ele tentou fugir da presença de Deus. E foi um erro fatal, né? A continuidade do erro, digamos assim. Jonas, acredito que o pastor Diego também mencionou, né? Deus deu uma direção, vai para Nínive, prega o juízo e o arrependimento. E Jonas não concordou. Não vou pregar arrependimento. Eles são nossos arqui-inimigos, nossos principais inimigos. Esse povo, eu quero ver eles destruídos. Não vou pregar para eles, para que eles venham arrepender-se. Deus é misericordioso, eu não vou permitir isso. E ele desobedeceu a Deus, e vocês conhecem a história. Ele foi para o fundo do mar, e ele se encontrou em angústias dentro do ventre de um grande peixe. E foi vomitado pelo peixe. Também eu lembrei sobre Acabe, pastor Diego. Eu acho muito tremendo a forma de Deus trabalhar. Rei Acabe, isso está registrado em 1 Reis, capítulo 22, depois você pode ler, né? O profeta falou que a mão do Senhor iria ser contra ele. Você vai para a guerra, você não vai voltar em paz dessa guerra. Israel vai ser disperso, isto é, os guerreiros de Israel vão vir dispersos, derrotados. Vai ser uma destruição total. E ele disse, eu vou vir em paz, e tu vai ficar debaixo do pão da amargura e da água amarga, encarcerado. E ele disse, se tu voltar em paz, eu não sou homem de Deus, eu não sou profeta de Deus. E na cabeça dele, ele pensou, eu vou me disfarçar, eu vou tirar as roupas reais. O rei diz, ele pensou, eu vou tirar as roupas reais e vou colocar uma roupa de guerra. Ninguém vai saber que eu sou o rei de Israel, ninguém. Ele só esqueceu de um detalhe, que Deus sabe de todas as coisas. E ele foi para a guerra. Então olha que interessante, não foi nem numa batalha corpo a corpo, um lutando contra o outro, um jogando flecha no outro, não. A Bíblia diz que um homem na sua inocência, isto é, o que é na sua inocência? Ele não jogou mirando em alguém para acertar um alvo específico, ele não olhou para aquele homem, ele disse, eu quero matar ele agora. Não, no meio da guerra, por algum motivo, ele jogou para cima, ou para o lado, ou para a frente, eu não sei, o texto não diz, mas na sua inocência significa que ele não tinha o plano, o propósito, o objetivo de acertar alguém naquele momento. E a flecha que ele lançou ao ar entrou exatamente entre a coraça, num pequeno espaço, e acertou exatamente Acabe. E ele morreu com aquela flechada. Por quê? Porque ele tentou se esconder de Deus. Não existe como se esconder de Deus. Eu posso esconder as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas decisões de qualquer pessoa aqui na Terra, mas eu não consigo esconder de um Deus que conhece todas as coisas. Que Deus maravilhoso! Que Deus como o nosso Deus, aleluia, não existe outro Deus. O nosso Deus, pastor Diego, às vezes eu fico pensando na eternidade de Deus, aqui eu já vou encerrar, eu estou falando bastante aqui hoje. Pastor Diego, a minha mente fica travada, eu travo os meus pensamentos, quando eu penso, como assim? Não teve início, mas antes daquilo, antes disso, antes do nada, eu não consigo entender. A minha mente foi projetada aqui nessa vida humana aqui na Terra a compreender algo que foi criado numa indústria, teve um dia de início e um dia vai deixar de ter uso e vai se desfazer, os elementos um dia vão se desfazer, seja daqui a 100, 200, 300, 400 mil anos. Vai ter um fim total um dia. Todos os átomos que compõem essa caneta um dia vão deixar de existir.
A minha mente foi projetada para compreender que eu fui gerado um dia específico, uma hora específica, no minuto, no segundo, dentro do ventre da minha mãe, e um dia que eu morrer, o meu corpo vai para baixo da terra, e todas as moléculas um dia, ainda que sejam dos ossos, demorando muito mais tempo, um dia vão deixar de existir. Mas a minha mente não está preparada, capacitada para entender um Deus que nunca teve início. Nunca, 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 nunca. E se eu olhar mais para trás, e mais para trás, e mais para trás, não tem como entender algo dessa magnitude com a nossa mente limitada, e às vezes queremos compreender Deus em nossa vida nos momentos de dor, de sofrimento, e dizemos: cadê Deus? Onde está Deus na minha luta, na minha lágrima, no meu choro, na minha angústia? Por que Deus não me ouve? Aí pensa o ateu: Deus não existe, por certo. O quanto é limitada a nossa capacidade de compreensão, o quão profundo é a sabedoria de Deus. Paulo já disse isso, onde nós lemos ali em Romanos. Pastor Diego. Há uma grande cilada e uma sabotagem espiritual é quando nós limitamos a Deus. Aleluias. Nós limitamos a Deus. Porque vê, Fabiano, uma grande cilada que as pessoas até inocentemente falam assim. E eu, como pastor, já há alguns anos, na verdade, já são mais de 25 anos cuidando da obra de Deus, eu ouvi muitas pessoas falando assim: Deus tem tanta coisa importante para fazer, para que Deus vai ouvir eu? Eu já vi muitas pessoas dizendo assim: mas Deus tem muitos problemas, por que Deus vai querer resolver o meu que é tão pequeno? As pessoas limitam Deus fazendo isso. Por quê? É verdade. A Bíblia diz: se fosse falar tudo o que Jesus fez, não caberia nos livros da época. Porque ele fez muitos milagres. A Bíblia relata que não foi colocado tudo na Bíblia, todas as obras que ele fez. A Bíblia tem toda a doutrina necessária para que a gente viva, mas os milagres não foram colocados todos ali. Houve muitos e muitos e muitos milagres que não foram expostos na Bíblia. Mas algumas coisas a gente pode entender. Para nós é um grande milagre um morto de 4 dias ressuscitar. Para nós é um grande milagre. Para Deus não. Não tem diferença nenhuma para ele um morto de 4 dias, de 30 dias, de 5 dias, de 30 minutos. Não faz diferença para ele. Porque ele vai ressuscitar os mortos um dia. Então, exato. Para nós é um grande milagre o Lázaro vir para fora. Mas para ele não é um grande milagre. Para nós é um grande milagre um paralítico levantar, um cego voltar a ver, um mudo voltar a falar, porque não é corriqueiro para nós isso. Mas para ele não. Não é um grande milagre. Para Deus, eu não posso dizer assim: não, hoje Deus fez um milagre muito grande, ressuscitou um morto. Não existe para ele isso. Um Deus que criou o céu, terra, fez o mar, criou todas as coisas. O que é grande para Deus? Aleluia. Se eu disser que o morto de 4 dias é grande para Deus, eu estou blasfemando dele. Porque comparado à sua grandeza, o morto de 4 dias não é nada. Comparado à minha intelectualidade, é grande. Comparado ao meu pensamento e à minha fé, é algo grande. Mas comparado a ele, não é grande. Não é grande. E Deus, ele tem algo na Bíblia que me chama a atenção, e aí a minha fé movimenta com isso. Porque o mesmo Deus, que para mim é um milagre grande, ressuscitar um morto de 4 dias, é o Deus que curou a sogra de Pedro, que tinha febre. Banal, uma febre. Ele curou a febre da sogra de Pedro. Um milagre simples, mas ele curou. O mesmo Deus que multiplicou os pães e os peixes é um grande milagre para mim. É o Deus que viu um homem que não conseguiria pagar o imposto, o pedágio dele. E ele disse assim: vai lá e pesca. Um peixe vai dar um dinheiro pro teu pedágio e pro meu. Uma coisa mais simples. Pagar um pedágio. O que é pagar um pedágio naquela época? R$30 hoje? 40? Sei lá quanto seria. Mas não seria nenhum absurdo. Mas ele resolveu um problema de um pagamento de um tributo de uma pessoa, de pagar um pedágio. Ao mesmo tempo, ele vai lá e faz 5.000 homens comer peixe e pão. Então, irmão, eu quero falar para você uma coisa. Você que está me ouvindo, amigo internauta, amigo ouvinte, o mesmo Deus que faz milagres absurdos para nós é o mesmo Deus que cuida dos detalhes. Amém. O nosso Deus, ele ouve pequenas orações e grandes orações, que para ele a morte, a vida, 4 dias morto e uma febre é a mesma coisa. É que nós não entendemos que Deus não é nós. Graças a Deus por isso, que Deus não é nós. Deus está olhando e dizendo assim: o Lázaro de 4 dias é grande para eles. Para mim, a sogra de Pedro e a febre que ela tinha é a mesma coisa que o Lázaro. A multiplicação dos pães, dos peixes e aquela pescaria lá de um peixe só que tinha uma moeda na boca é a mesma coisa.
Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia fala das pequenas coisas. Eu pergunto para você, você já criou um pardal na tua casa? Você já teve estimação por um pardal? Não. Os pardal, irmão, é aquele bichinho que faz casinha nas cumieiras das casas. As pessoas vão lá, botam hoje em dia uns empecilhos para eles não entrar ali, botam corda, botam uma coisa arada, porque o bicho é uma praga. O pardal é praga. Mas Jesus disse que ele cuida dos pardais, que Deus cuida dos pardais que estão na terra. Os passarinhos que estão voando, quanto vale a vida de um pardal? Quanto vale um passarinho? Nada. Mas Deus cuida desde o pardal, o bem-te-vi, o sabiá, o tico-tico, a coruja. Os corvos, eles precisam alimentar os seus filhotes. Então Deus vai lá dar comida para o corvo. O corvo sabe que tem que ter uma morte para que ele coma. Então alguém vai lá, infelizmente, morre, mas é Deus que está permitindo para que o corvo vá lá dê comida aos seus filhotinhos. Irmão, Deus cuida de um passarinho. Por que ele não vai cuidar de nós? Jesus não morreu na cruz pelo pardal, ele morreu na cruz pelo homem. Amém. Mas a Bíblia diz que ele cuida dos pardais. Está escrito, Jesus disse que nós valemos mais que um pardal, mais que um pássaro. E ele disse, Deus cuida dos pássaros que hoje estão aí, amanhã não estão mais, ele vai cuidar de nós, homens de pouca fé. Jesus disse, se os lírios do campo estão vestidos, estão belos, estão ornamentados, e Deus veste os lírios do campo, quanto vale um lírio do campo? Quanto tempo ele fica na terra? Uma semana? 10 dias? Ele tem mãe, tem pai, tem família, tem irmãos, tem pessoas que choram por ele? Não. Mas Deus cuida do lírio do campo. Deus cuida dos detalhes. Deus cuida das pequenas coisas. E eu quero dizer para você, o nosso Deus é tão poderoso que se ele nenhuma folha de uma árvore cai sem a sua permissão, se ele tem todos os fios de cabelo da nossa cabeça contado, ele está querendo dizer assim, fio de cabelo, se cair nem você percebe, mas Deus já tem contado. Folha de árvore, nós não sabemos nem quantas tem, quantas caíram, mas Deus tem contado. Deus está dizendo, ele governa sobre todas as coisas e nada sai do seu governo, nada sai da sua permissão. Aleluia. Nada é obra da sorte, nada é obra do acaso. Não é o acaso que te guarda, não é a sorte que te guarda. Quem te guarda é o guarda de Israel, que não tosqueneja, que não dorme, que não vacila. Esse que cuida de um mísero pássaro, que não tem sentimentos como o homem tem, que não foi derramado sangue por ele, é o Deus que cuida de nós. É o Deus que cuida de nós. Então, meu amigo internauta, nas minhas palavras finais, Fabiano, porque já estamos encerrando, eu quero dizer para você, você vale mais do que um pardal, você vale mais do que o lírio do campo, porque Jesus morreu por você. E o Deus que cuida dos pequenos detalhes, quer cuidar das tuas pequenas orações. Ele está preocupado com os detalhes da tua vida, por isso não tenha medo, não tenha vergonha de orar por coisas que parecem insignificantes. Deus ouve orações para nós, parecem insignificantes, parecem coisas que ele não ouviria. Deus ouve, Deus sabe os grandes problemas dessa terra, as problemáticas terrestres, mas Deus é tão grande que ele consegue ver a tua solidão, aquilo que você está pedindo que é tão pequeno, que é tão simples, ele está ouvindo as tuas orações. Vou mandar um alô e passar para o Fabiano, e da minha parte eu vou já estar encerrando a partir desse momento. Tá nos ouvindo aí também a Sandra Origem, a Evelise, isso. Deixa eu aproveitar e já mandar um abraço para Evelise Petri, minha prima, um forte abraço, querida tia Sandra Origem lá de Tramandaí, um forte abraço, tia, Deus abençoe. Glória a Deus. Aí também a irmã Juliana participando, dando seu amém, a irmã Rosemary, o meu irmão Wagner, lá da cidade de Montenegro, também participando, meu irmão Isaías, estávamos no culto ontem, um abraço para o irmão Isaías, a irmã Paula, glória a Deus, lá de Taquari, a nossa irmã Daiane participando, que bênção, glória a Deus. É os irmãos aí participando da live dos amigos, quero agradecer a companhia de todos vocês, quero agradecer a participação, os compartilhamentos e peço que você continue compartilhando, continue curtindo, porque vai ficar na plataforma para que mais pessoas possam ouvir. Da minha parte, Fabiano, me despeço por aqui,
desejando a todos uma boa semana e na próximo mês estamos novamente aí com a live dos amigos com as suas palavras finais. Amém, glória a Deus. Pastor Diego, você é bem objetivo aqui em duas palavras que eu quero trazer, mas bem rápida mesmo. Eu trouxe palavras acerca de Deus ter o pleno conhecimento do que pensamos e do que fazemos, né? No sentido de que devemos chegar diante dele com esse conhecimento, não fugir de Deus, não adianta fugir de Deus. Mas esse texto, versículo 7, de onde fugirei da tua face? Ele também tem o outro lado, pastor Diego. Este texto também é consolo. Esse texto também conforta o coração do cristão. Saber que em todo lugar que eu estou, o meu Deus vai estar com seu olhar sobre mim, com seu amor sobre mim, o cuidado dele sobre mim, a atenção dele sobre mim, é confortante, né? Não deveríamos ter medo, devemos temer ao Senhor. Isto é uma coisa. Agora, quando sabemos que o Senhor está conosco todos os dias e conhece todas as coisas, inclusive nosso pensamento, isso nos deve trazer paz, primeiramente. E se tu não tem paz ao pensar nesse texto, chegue diante do Senhor em arrependimento. Mas esse texto nos traz a perspectiva de proteção também, do cuidado de Deus sobre a nossa vida, né? Para onde eu posso fugir? Não tem. Deus está comigo em todo momento, 24 horas. Onde eu vou, a proteção. Se eu fosse falar aqui, pastor Diego, até dormindo na freeway, meu carro, quando eu acordo, está no meio da grama, não bati em pilar nenhum, em viaduto nenhum, o carro andou retinho, faltando mais ou menos 30 centímetros para passar para a pista contrária, mais ou menos o tamanho de uma quadra, 100 metros, e eu olhei o rastro na grama verde, reto, quem dirigiu aquele carro enquanto eu dormia? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, não tem como fugir dele, e isso é bom, isso é confortante, aleluia. Segunda palavra, já para encerrar, pastor Diego, versículo 23 e 24, este texto nos deve levar, nos conduzir, o versículo 23 e 24, eu quero ler aqui, vou aproveitar a ler então, bem rapidinho. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O que está acontecendo aqui? Essa consciência nos deve levar ao arrependimento e à confissão diária. Davi termina este salmo fazendo o quê? Se arrependendo. Senhor, prova os meus pensamentos, prova o meu coração, analisa o meu caminho, analisa as minhas decisões, Senhor, esquadrinha-me, Senhor, e faz isso comigo, Senhor, prova e vê se há algum caminho que não é segundo o teu caminho, e muda-me, transforma-me, Senhor, transforma os meus pensamentos, as minhas palavras e atitudes. Então, meus amados, este texto termina dessa maneira, nos conduzindo ao arrependimento, à reflexão e à confissão. Se há em seu caminho, se há em suas palavras, se há em seus pensamentos coisas que você sabe que não agradam a Deus, chegue diante do Senhor confessando, colocando diante dele, porque um coração contrito e arrependido, Deus não desprezará. Assim a Escritura nos ensina de forma bem clara. Assim como Davi fazia, deve ser a minha oração todos os dias. Amém? Guarde essa palavra no teu coração, medite nela e seja abençoado em nome de Jesus. Deus conhece a nossa vida, o nosso interior, por isso devemos nos chegar diante dele, com confiança que ele nos perdoa e nos ajuda cada dia a sermos mais parecidos com Jesus Cristo, seu Filho. Pastor Diego, da minha parte era isso, estou feliz mais uma vez por esta live, por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando da palavra de Deus e aprendendo uns com os outros. Que Deus abençoe a sua vida, que esteve conosco até agora. Pastor Diego, Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês e dessa maneira então encerramos a live dos amigos. Amém. Obrigado pela presença e companhia de